uma canafístula, uma espécie nativa nossa aqui da região, né? Uma espécie de grande porte. Aquela que o Thales comentou que teve a queda por torção de tronco era um indivíduo dessa mesma espécie, então dá pra gente ver o porte que ela é, né? Madeira boa, né, Zé? A gente nota também, para cima aqui a gente ainda tem algumas tipuanas ali de maior porte, mas a gente olha para baixo aqui a distância que está a próxima árvore de grande porte, né? Então, ressaltar a importância de termos árvores desse porte nativa na calçada, né? Aqui é importante a gente comentar que a calçada foi feita depois do plantio da árvore, né? Já houve problemas aqui de quebrar a calçada pela raiz, né? Dá pra gente ver aqui que está tendo um enovelamento da raiz, a raiz começa a se enforcar. Isso tem duas grandes causas, né? Uma delas é o preparo do solo. Muitas das vezes o solo não é feito uma cova do tamanho adequado, né? O nosso solo aqui é muito argiloso, uma argila muito rígida, né? Cria um espelhamento muito difícil da raiz vencer, então ela acaba subindo. E outra coisa também que pode ser é a origem da muda, né? Muitas vezes a muda já pode vir com raízes enoveladas e quando a gente faz o plantio só aumenta o prejuízo, né? E aqui é legal a gente ver, né, um grande desafio que o planejamento da arborização tem é de conseguir fazer as adequações necessárias para acessibilidade, né? Numa reforma de calçada sempre quem sai é a árvore, né? A gente sabe bem disso, que é geralmente o elemento descartável, né, para a sociedade muitas das vezes é a árvore, e aqui a gente já começa a pensar em tecnologias que a gente possa criar acessibilidade, né? Aqui uma rampa, né? Criar uma breve elevação na calçada poderia ser uma alternativa eficiente, né? Até garantindo acessibilidade. O desafio ainda é desenvolver uma tecnologia que não tenha custo tão alto, né? Talvez algum pré-moldado de concreto, né? Alguma coisa que a gente consiga viabilizar a instalação desses elevados em várias outras árvores de grande porte, para que quando seja feita a reforma, né, essa recomendação desse elevado possa ser estabelecido na lei, né, talvez um aditivo na calçada cidadã, para quando os munícipes forem fazer a calçada cidadã, não seja feito o corte da árvore para fazer a reforma da calçada, e sim a adequação. Não, muito bom sua pergunta, tá, José? Isso é uma coisa muito perigosa que se faz. O problema da poda não é só aérea, a poda de raiz aumenta muito o risco de queda da árvore. A gente consegue ver o tamanho dela e imaginar o peso, né? Em dias de chuva, o peso de uma árvore, da copa de árvore, pode aumentar até em 20 vezes, né? Já que a madeira, o tronco, a folha, tudo aumenta o seu peso pela água. E quando a gente faz o corte de uma raiz, a gente desestabiliza a ancoragem da árvore, né? Então, numa ventania, a tendência é sempre que ela perca a sua estabilidade por conta da poda de raiz. Então, é realmente uma questão delicada, é um problema internacional isso, na verdade, né? Um desafio que a gente já está pensando em algumas tecnologias para fazer a adaptação, mas ainda assim é mais um desafio não só para a nossa equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente, mas também de toda a população, de estar sempre se preocupando em preservar a árvore, né? Como a gente já viu, tem uma escassez de árvores de grande porte aqui, e se a gente continuar tirando elas por questão de reforma de calçada, logo não teremos mais nenhuma árvore de grande porte no município. Falando sobre podas, como o Thales comentou aqui, árvore urbana boa é aquela que praticamente não recebe nenhuma poda durante toda a sua vida, né? É escolher a espécie certa, para o lugar certo, com as suas características de porte, raiz, tipo de folha. E aqui o único tipo de poda assim, que é mais frequente na sua manutenção são as podas de limpeza e poda de segurança. A poda de segurança é quando quebra algum galho em dia de tempestade, né? Só para fazer a retirada completa do galho quebrado. E a poda de limpeza é justamente tirando esses galhos mortos, esses galhos mais frágeis, que naturalmente a árvore vai morrendo, né, esses galhos na árvore, e é importante estar fazendo essa poda de limpeza. Exceto isso, essa árvore não precisa de nenhuma outra manutenção, exceto a calçada, que precisa ser revitalizada com uma nova tecnologia.